Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, tá? Bom, vamos lá. Hoje, antes da gente começar, a Pro pede para que vocês anotem em caderno essas informações que estão aqui na lousa, tá? Que é a diferença de migrar, emigrar e imigrar. Ok? Migrar. Quando a gente fala de migração, é quando uma pessoa sai de um local e vai para outro, tá? Eu saio da minha cidade, eu vou para outra cidade. Eu saio do meu estado, eu vou para outro estado. Eu saio do meu país e vou para outro país, ok? Então isso é uma migração. Migrar, ok? Emigrar se trata de uma pessoa que sai de um país e vai para outro. Bom, vou viver em outro país, vou ir para outro país, ok? Então ela sai de um país e vai para outro, ela sai. Emigrar, ela sai. Imigrar é quando ela entra em outro país. Ok? Então a pessoa imigrante, ela entrou. A gente fala tanto, né, que o Brasil tem influências de imigrantes. Por quê? Porque pessoas que vieram de outro país e entraram no Brasil. Ok? Então copiem essas diferenças para a gente poder começar a nossa aula. Ó, eu vou focar a câmera, ok? Aí vocês, peraí. Aí vocês vão pausar o vídeo e copiar antes da gente começar, ok? Ainda nós vamos falar de êxodo rural também, que é uma migração, só que é uma migração do campo para a cidade, ok? Então, até já já. Vamos lá, então? Então, olha só. Nós vamos abrir aqui na página 290. Eu vou ler um trecho. Por que eu gosto tanto desse trecho? Eu gostei muito desse trecho, porque vocês sabem que eu adoro a cultura brasileira, né, gente? Eu e muitas pessoas, eu sou apaixonada pela cultura brasileira, mas eu vou dizer o porquê. Porque a cultura brasileira, ela é uma mistura de tantas culturas, de tantas belezas, de tantas tradições, que na verdade me chama muita atenção é isso na cultura brasileira, né? É a mistura de raças, a miscigenação. Quando a gente fala mistura de raças, nós estamos falando de miscigenação, né? Então eu acho muito interessante isso na cultura brasileira. Por isso que eu respeito todas as tradições, todas as decisões em relação à cultura, à religião, à crença, porque é uma mistura, né? Somos todos um só. Então tá, vamos lá, na página 290. Olha que legal. O Brasil é um país com uma cultura muito diversificada. Temos uma grande variedade de músicas, danças e comidas típicas herdadas dos povos que fizeram parte da formação do povo brasileiro. Em diferentes lugares do Brasil, encontramos diversas manifestações culturais do nosso povo. Então aqui, ó, tem um exemplo, né, de uma festa que faz influência às nossas festas. Isso aqui não lembra roupa de festa junina, por exemplo, e outras, né? Que a gente tem até um livrinho de culturas brasileiras que nós vamos estudar esse livrinho. Vocês vão ver como também faz parte, né? E muito linda. Olha que imagem bonita, gente. Eu fico apaixonada. Bom, aí na página 292 tá escrito assim: como se formou o povo brasileiro? Bom, gente, a gente tem coisas para grifar. Esse assunto, ele não dá para resumir em todas essas páginas ou melhor, só nessas páginas que a gente vai falar. Não dá para resumir. Por quê? Porque a formação do povo brasileiro durou séculos. Mas durante esses séculos muitas coisas aconteceram e muitas coisas importantíssimas para o nosso país, ok? Então, olha lá, ó, vocês vão começar grifando o primeiro parágrafo da página 232, que fala que o primeiro parágrafo inteiro, tá? Eu vou fazer um resumo, mas vocês grifem esse parágrafo todo, que fala exatamente da miscigenação, né? Que o Brasil se formou com os povos indígenas e os portugueses.
ok? Então esse encontro dos indígenas com os portugueses, com os europeus, foram dando outros traços a características do brasileiro, não só na aparência, gente, mas nas tradições, nas culturas, nas crenças, né? As religiões foram chegando, e ainda mais depois que vieram os africanos também, os escravos, olha lá, mais um povo. Então, ó, os três povos principais que formaram o povoamento, né, do Brasil são os indígenas, os portugueses e os negros, ok? E os africanos, vamos falar assim. Essas três raças deram origem a outras raças, assim como depois, com o tempo, né, que outros imigrantes vieram fazer parte do nosso país, ok? As três raças principais, as três etnias principais são essas que formaram o povo brasileiro, mas podem grifar aí esse primeiro parágrafo. Eu não vou ler pra gente não perder tanto tempo, mas grifem o primeiro parágrafo que tá resumindo isso, ok? Aí vem o outro, o subtítulo, tá? Que tem os indígenas. Gente, quantas coisas os indígenas fizeram pelo nosso país e fazem até hoje. Eles fazem a diferença, eles começaram tudo. Eles formaram o nosso país. De quem é o Pindorama? Quem é o Pindorama? Não é? É o Brasil. E de quem era o Pindorama? Dos indígenas. O povo abençoado, hein? Então, olha lá, o segundo parágrafo vocês vão grifar. À medida que ocorreu o contato com os colonizadores, a população indígena começou a diminuir consideravelmente. Esses povos passaram a ser escravizados, mortos em conflitos ou contraíam doenças trazidas pelos portugueses. Gente, então o que acontece? Eles viviam aqui, né, fazendo todas as tradições dele, a cultura deles, tal, vivendo a vidinha deles. E aí vieram outras pessoas de outros países, ou melhor, já vamos falar, né? Os portugueses vieram, conheceram o lugar que eles moravam, os índios moravam, gostaram, exploraram, e aí veio um lado ruim de tudo isso. Legal descobrir, né? Descobrir um novo país. Mas o que acontece? O que não foi legal nisso? A questão da escravidão. Eles escravizaram os índios para que os índios pudessem ir mata adentro com eles para mostrar, explorar o ambiente, o território, né? Retirar as matas, cortar, desmatar, né? Então eles utilizavam isso. E outra coisa, eles meio que catequizavam os índios, tiraram aquela cultura que os índios tinham e obrigavam com que eles seguissem a religião deles, né? Enfim, sem dizer que algumas doenças que não tinham, né, aqui no Pindorama, né, com a vinda dos portugueses, começou a aparecer doença, né? Outras doenças vieram a surgir por conta que foram trazidas por essas pessoas, né? Então tudo tem um lado bom e um lado ruim, né, gente? Enfim, então grifem esse segundo parágrafo, vocês vão ler todos os textos bonitinhos para resolver as atividades, mas grifem esses que a Pro está pedindo, tá bom? Na página 293 vem falando de colonizadores portugueses. Olha só o que nós vamos grifar, é o segundo parágrafo. Eles estabeleceram contato com os indígenas e iniciaram o processo de ocupação das terras que formariam o território do nosso país. Por que eles faziam isso? Porque eles queriam explorar as riquezas do Pindorama, né? Eles queriam explorar, eles viram quanta beleza tinha no território brasileiro e aí eles foram explorar, conhecer, retirar algumas coisas que tinham aqui para mandar para lá e que lá não tinha, para fazer essa troca até mesmo, né? Então isso foi acontecendo assim que os portugueses chegaram ao Brasil, né? E aí as atividades agrícolas, as atividades econômicas, as avícolas foram crescendo, né? Não tem jeito, a partir do momento que envolve troca, né? No caso, né, na época também ainda existia também escambo, né? O escambo, essa questão dos valores, né? Da riqueza.
Desde o momento que aparece isso, automaticamente a economia está envolvida, ok? E aí vem um subtítulo aqui também, que nessas duas páginas já resume essas três populações, essas três etnias que formam a principal miscigenação brasileira, né? Então, olha lá, os africanos. Grifem, entre os séculos 16 e 19, cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil para serem escravizados, tá? Eles eram obrigados a trabalhar nas lavouras, a trabalhar nas construções das casas, a trabalhar em casas, nos engenhos, na agricultura, trabalhos domésticos, né, como a Pro já falou. Infelizmente, sofriam maus tratos, infelizmente, não tinham direitos que outras pessoas tinham, infelizmente, moravam em locais praticamente sujos, pequenos, apertados, enfim, as condições de vida não eram legais. Vocês sabem, já conhecem a história, não era nada legal. Eram escravos, né? Escravos, assim como os indígenas, os negros também foram tratados como escravos. Outros povos também foram tratados como escravos, né? Que aqui no momento nós estamos falando dessas três etnias. Mas se é tratado como escravo, infelizmente não tem regalias, não tem momentos e não tem lugares, não tem situações tão legais, tão adequadas, né? O que é interessante também nessas duas páginas, gente, olha só, essa página aqui, na página 292, mostra o quadro Descobrimento do Brasil, ó, que é a chegada dos portugueses, né? Esse quadro é muito famoso, lindo por sinal, mas já mostra mais ou menos como foi, né? Já dá uma ideia, na verdade, porque não tem como saber exatamente como foi, mas dá uma ideia, né? E aqui, gente, ó, eu falo que eu morro de vontade de conhecer Salvador. Eu morro de vontade de conhecer Salvador. Aí as pessoas falam assim: ah, não, vai para outro lugar. Eu já ouvi isso, ó. Vai para outro lugar. Tem lugar lá que é sujo, que não sei o que. Ô, gente, que preconceito todo lugar tem. Mas eu quero sim conhecer esse espaço aqui, ó, o Pelourinho. Eu quero conhecer porque só de olhar assim já dá gosto de história, não dá? Só de olhar, pensa você andando nessa ladeira aqui, ó. Tem uma música da Daniela Mercury. Quem vai descendo a ladeira sou eu, né? É muito legal essa música porque fala exatamente sobre essa época, sobre essas pessoas. Então, ó, essa imagem aqui, quando eu olho, de verdade eu me arrepio porque eu fico imaginando. Essas casas foram construídas pelos escravos. Essa rua é uma rua histórica, é um local histórico. Você pisar ali e imaginar que quanta coisa que tá no livro, que estão em diversos livros, passaram por ali, aconteceram ali naquele local. Ai, deve ser muito emocionante. Eu acho que eu choro, hein, se eu for nesses lugares. Bom, vamos lá. A página 294 fala sobre quilombos e quilombolas. A gente fala assim, ai, na época da escravidão existia quilombos. Ainda existe! Olha só. Grifem aí. Os locais de refúgio mais procurados pelos africanos escravizados eram os quilombos. Grifa só essa parte que a Pro tá falando, não é o parágrafo inteiro, tá bom? Continua no segundo parágrafo. Os quilombos estavam organizados em comunidades. Grifa só essa parte. Continua grifando no mesmo parágrafo. Esses descendentes são chamados quilombolas. O próximo parágrafo. Os quilombolas preservaram parte da cultura africana, como culinária, danças, músicas, religião e atividades econômicas como agricultura. Continua. Atualmente, seguindo a Fundação Cultural Palmares, são reconhecidas mais de 3.300 comunidades quilombolas em nosso país. Galera, olha só. Comunidade quilombola da Calunga. Ó, olha só, em Goiás, aqui tem uma comunidade, olha aí no livro de vocês, um exemplo da comunidade que prevaleceu, quilombola. E aqui
em outros estados do Brasil que ainda existem quilombos, né? A população quilombola, a comunidade quilombola, que preservaram a cultura, que preservaram costumes, ok? Na página 295 fala outros povos imigrantes. Olha lá, imigrar. O que é o imigrar mesmo? Não ouvi? Isso, muito bem. Quando uma pessoa entra em um país, ela entra em um país, ok? Vamos supor que eu moro no Brasil e eu vou sair do Brasil para morar, por exemplo, deixa eu ver, na Itália, tá? Então, o que acontece? Quando eu sair do Brasil, eu sou uma emigrante. Tchau! Estou saindo do Brasil. Quando eu chegar lá na Itália, eu sou uma imigrante, porque eu entrei naquele país para me estabelecer lá, para viver lá, ok? Então, ó, grifem. Outros grupos de imigrantes também participaram da formação do povo brasileiro. Entre eles estão italianos, portugueses, espanhóis, japoneses, alemães, sírios, libaneses e turcos. Ok? Continua grifando no segundo parágrafo. Atualmente, o Brasil continua recebendo imigrantes vindo de várias partes do mundo. Gente, o povo brasileiro, ele contribui com grandes riquezas, com grandes tradições, assim como outros povos. Então, vamos pensar, se a gente tinha os portugueses, os africanos e os indígenas fazendo parte dessa cultura, e aí, meados assim, final do século XIX, começo do século XX, começou a vir mais imigrantes de outros países da Ásia, da Europa, né? Então, olha só, aí a gente teve alemães, italianos, turcos, libaneses fazendo parte dessa cultura. Vocês acham que não ia mudar nada nas nossas tradições, nas nossas culturas? Sim, sim. Chegaram novos tipos de culinária, novos tipos de vestimentas, novos tipos de danças, de festas, tá? Então a nossa cultura, olha quanta gente contribuiu para a nossa cultura. Esse é o motivo que eu falo que eu adoro a cultura brasileira, né? Aí tem a atividade para fazer, ok? Vocês vão fazer. E na página 299 faz um resuminho sobre essa questão da migração, da questão da influência de outros povos. E aí é legal vocês copiarem em parágrafos essas partes aqui, ó. São 5, ó, tá? Vocês copiem em parágrafos no caderno para ter esse registro, ok? Tudo bem? Então tá, então a gente vai parar, vamos fazer um outro vídeo sobre a continuação dessa tradição brasileira, dessa cultura brasileira, desse povo brasileiro, do crescimento populacional do Brasil, que foi, obviamente, com a colaboração de outros povos, ok? Até já!